Você já teve alunos que não reconhecem letras, não fazem relação fonológica entre as letras, as sílabas, as palavras, fazem símbolos, rabiscos, desenhos para representar palavras? Pois é, a gente está falando dos alunos pré-silábicos, que ainda não fazem relação entre letra e som, entre fonema e grafema. Mas a boa notícia é que com as estratégias corretas de alfabetização, você consegue estimular rapidamente esses alunos para que eles cheguem ao nível silábico de escrita. Então, eu quero que você ainda nesse primeiro semestre consiga alfabetizar todos os seus alunos, tirando eles do nível pré-silábico. E para isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar 12 atividades práticas para você fazer com seus alunos pré-silábicos. E ainda, no final do vídeo, eu vou te mostrar qual é o grande erro que faz com que os alunos fiquem no nível pré-silábico por muito tempo. Se você quer aprender muitas outras estratégias de alfabetização para os outros níveis, para leitura, clica aí no sininho, ativa as notificações do canal e se inscreve se você ainda não está inscrito. Essas atividades que eu vou te mostrar fazem parte de um bloco que as minhas alunas recebem, vários blocos, dentro da pós-graduação em alfabetização na prática, que é reconhecida pelo MEC. Em breve eu tô abrindo mais uma turma e você pode fazer parte. Então as gurias ganham alguns jogos, ganham atividades, além das aulas. E aí a gente tem um bloco específico para o nível pré-silábico, que eu quero te mostrar aqui, para você se inspirar e fazer as suas atividades. É óbvio que o trabalho com qualquer nível de escrita dentro da sala de aula, com qualquer aluno, não vai ser só com folhas. Essas folhas fazem sim parte de uma sequência didática sobre a temática dos brinquedos, mas é importante que você pense em outras estratégias didáticas que saem da folhinha. Então, trabalhar com alfabeto móvel, trabalhar com alfabeto de parede, trabalhar com outros recursos didáticos, certo? Fazer atividades coletivas, procurando palavras pela sala, procurando letras, trabalhar com os nomes dos alunos. Então eu quero que você olhe para essa atividade e pense, o que eu poderia fazer antes dessa folhinha? E aí a gente vai conversando sobre isso aqui, tá? Então vamos lá. A primeira ideia que a gente tem aqui é um banco de palavras. O que é um banco de palavras? É um cartaz que você vai colocar. Coloca a foto aí, editor, por favor, de um cartaz de um banco de palavras de uma das minhas alunas da pós-graduação. E é um cartaz que vai ficar na sala de aula e vocês vão trabalhar as atividades, elas vão ser desencadeadas a partir dessas palavras. Isso já vai ajudar, então já tá aqui, ó, uma habilidade importante que a gente vai estar desenvolvendo nos alunos pré-silábicos, de reconhecerem palavras, de ver que as palavras são escritas com letras, de fazer associação imagem e palavra, certo? Para diferenciar o que é imagem, o que é símbolo, o que é número, do que são palavras escritas com letras, tá? Do que são letras. Então, esse banco de palavras traz as imagens. A gente coloca nas duas versões, colorido, preto e branco, para você escolher. E esse banco de palavras que a gente vai fazer, a gente vai destacar a letra inicial. Porque eles precisam aprender as letras do alfabeto. Então, a gente vai escolher algumas letras específicas e fazer um trabalho com banco de palavras. O que vocês podem fazer aqui? Na hora que vocês montarem esse banco de palavras com as crianças, eles vão indo lá no quadro, lá na lousa, vão colocando as palavras, a imagem no cartaz. Vá pensando junto com as crianças outras palavras que também começam com aquela letra. Então, por exemplo, bicicleta, tá aqui, né? Eles pegam um desenho, fazem a relação, a gente vai no alfabeto de parede ou vai no alfabeto de bolsos e olha na nossa sala de aula, nesses outros alfabetos, quais palavras também têm a letra B? Quais sílabas que esse B forma? Tá? E aí, onde eu consigo encontrar essas sílabas também dentro das palavras? Porque, por exemplo, o B não tá só no início, ele tá lá no meio de cabana, por exemplo. E aí eu posso encontrar essas formações silábicas, com o ba, com o B, com o bi, com o bo, com o bu, dentro de outras palavras também. Tá? Olha que interessante uma proposta que a gente tem aqui também, que é colocar o número de letras
Então, eles vão ter que contar letra por letra, isso é muito bom para ajudar os alunos pré-silábicos e os outros também. E fazer essa marcação e colocar do lado. Aqui também a gente vai estar fazendo diferenciação letra e número, porque tem crianças que não sabem ainda o que é letra e o que é número. Então, essas atividades são bem iniciais para eles se darem conta dessas habilidades. Bom, aí agora vem uma atividade bem legal e importante que você precisa fazer com seus alunos pré-silábicos. Desenvolver consciência fonológica. A consciência de que a nossa língua portuguesa, a relação do alfabeto, a relação das sílabas se dá pelos sons das palavras, pelos sons das letras, pelos sons das sílabas, e eu tenho que juntar sons e fazer associação letra e som para conseguir escrever palavras. Então, manipular as unidades linguísticas da língua é um desenvolvimento da consciência fonológica. E aí, como é que a gente vai fazer? Uma atividade é contar as sílabas das palavras. A gente faz isso às vezes intuitivamente, sem saber muito por que a gente faz separação silábica, contagem de sílabas, mas é muito importante, porque a sílaba, ela é mais fácil no início para um aluno pré-silábico do que fazer atividades individuais de letras, tá? A formação silábica, consciência silábica, ela é o primeiro pilar dos níveis da consciência fonológica que essa criança vai desenvolver, tá? Então, vamos lá. Ela vai marcar, vai pintar as bolinhas de acordo com a quantidade de vezes. Aí vocês podem falar, porque vai ficar mais difícil falar no início sílabas para os alunos. Então, vocês podem falar a quantidade de vezes que a gente está abrindo a boca para falar, tá? Vocês podem fazer primeiro coletivamente no banco de palavras e depois individualmente com as figuras. Aqui já é mais desafiador, mas vejam, é um repertório bem pequeno de letras em que ele vai ter que pensar qual letra começa a palavra que está no banco de palavras. Então, já tem um apoio dentro da sala de aula, já tem uma palavra se tornando mais estável para essa criança, tá? Então, por exemplo, corda. É corda, horda ou torda. Entre essas três letras aí a gente brinca com esses sons, a gente vai no alfabeto de parede novamente, ou no alfabeto de bolsos, tudo que a gente tem de recursos lúdicos dentro da sala de aula e faz a testagens desses sons para ver qual a letrinha se encaixa na atividade, tá? Uma outra estratégia importante que a gente precisa desenvolver com os alunos pré-silábicos é o reconhecimento das vogais, porque as vogais estão em todas as sílabas. Tendo o domínio das vogais, eu consigo repertoriar muitas palavras com as crianças, muitas sílabas com as crianças. E essa vogal não está só no início das palavras, ela está no meio, ela está no final. Então aqui a gente fez uma atividade com ela no final. Eles vão ter que pensar qual é a superpoderosa para conseguir fazer essa atividade. Percebam que para fazer essa atividade com as vogais no final, da temática dos brinquedos, dessa sequência didática que está aqui, você já vai ter que ter desenvolvido um projeto com as vogais. Então, eu vou deixar um vídeo aqui sugerido para você, que eu já fiz mais de um vídeo aqui no canal sobre como ensinar as vogais, tá? Então, essa é uma outra atividade. Encontre os nomes, as letras do nome de cada figura e ligue. Mola, trem, boneca, corda, carrinho. Aqui eles vão ter que pensar no número de letras para fazer sentido, talvez na letra inicial. Então, reparem, essa atividade vai ser um pouquinho mais desafiadora. Eles vão precisar de muita gestão de grupo, você colocando lá na lousa, fazendo com eles, para que eles consigam perceber quais são as letras. A primeira pista é procurar a letra inicial. Onde está a letra inicial? Qual dos quadrados tem a letra inicial de trem, por exemplo, tá? Para eles irem atrás. E é bem legal, porque daí já tem uma atividade aqui de aliteração, que é a repetição dos sons iniciais das palavras. Então, vai ter corda e carrinho, e aí eles vão ter que se confrontar com isso, fazer uma análise ali fonêmica dos primeiros sons das letras, para fazerem a atividade. Olha o que eu falei para vocês das vogais, que elas são muito importantes, tanto no início, no meio ou no final da palavra. Não trabalha a vogal só no início. As vogais formam palavras no meio delas também, tá?
Então, completa as palavras com as vogais que faltam. Essa atividade pode ser feita com letras móveis, por exemplo. Só que ao invés de você entregar todas as letras móveis do planeta, você entrega só as vogais que eles vão precisar para fazer a atividade. Essa atividade é bem legal, de consciência fonológica também, para analisar as palavras, tá? Analisar a letra inicial, analisar a letra final e analisar o número de letras. Muito provavelmente uma criança pré-silábica não vai conseguir fazer essa atividade completamente sozinha, com autonomia. Não é uma atividade que você pode mandar para casa, por exemplo, como lição de casa. Essa atividade precisa da prof. Então, divida aí a turma em grupos, coloca os pré-silábicos num grupo, senta lá com eles e faz junto com eles, se for possível. Se não for possível, faz coletivamente, todo mundo junto. Escreve lá na lousa a palavra mola e vai junto com as crianças, vai chamando algumas crianças para que reconheçam a letra inicial, a letra final e o número de letras. Essa é uma atividade de leitura para desenvolver a consciência lexical, a consciência de palavra. E olha só, a gente colocou isso aqui, às vezes a gente já quer que eles façam um caça-palavras inteiro lá na alfabetização, e talvez seja mais difícil. Então, aqui é um primeiro aprendizado para eles depois conseguirem fazer caça-palavras sozinhos. Então, eles vão ter que achar corda no meio de todas essas letras. A gente também vai ensinar. A gente vai ensinar o aluno a como ele aprende, a como ele faz os exercícios. A gente foi muito ensinado na nossa educação, pelo menos a minha geração, a se virar. As pessoas querem que a gente faça pesquisa, não nos ensinam a fazer pesquisa. Antes de pesquisar sobre a água, eu preciso saber como se faz uma pesquisa sobre qualquer coisa. Assim tem que ser com os nossos alunos. Antes deles produzirem com autonomia, eles têm que identificar situações, a gente tem que ajudá-los, a gente tem que ensiná-los. Então, aqui é uma forma de metacognição, de ensinar os alunos a como se aprende, a como eles devem fazer, certo? Então, esconde a palavra e pinte. Ligue relacionando o nome das figuras e a quantidade de letras. Analisar, consciência lexical, entender que essas letras estão formando apenas uma palavra, tá? Importante habilidade a ser desenvolvida pelos alunos. Ainda aqui, a gente tem um quebra-cabeça, então, com o desenho, a letra inicial e o nome da palavra. Bem legal e fácil para eles conseguirem fazer sozinhos. Porque como tem a letra inicial e o desenho, vai ficar mais fácil deles compreenderem sozinhos. Olha a importância deles irem vendo as palavras, relacionando com outras palavras, relacionando com outras estratégias, mas aquelas que estão no banco de palavras. E ainda a gente colocou aqui mais uma atividade, mais um jogo, que é o bingo. E a gente vai fazer o sorteio das letras para que eles coloquem nas cartelas de bingo, tá? Também com as palavras do banco de palavras. Essas foram várias estratégias que eu fui te mostrando para ajudar os alunos pré-silábicos. E eu quero te mostrar muito mais no curso intensivo de alfabetização na prática. Esse é um aquecimento que a gente está fazendo para o CIAP. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Se você já se inscreveu, coloca um lembrete, porque esse evento é gratuito, mas ele não fica gravado. Você precisa estar comigo online para aprender os 6 pilares que transformam a alfabetização na sua sala de aula e fazem com que os seus alunos aprendam rapidamente ou avancem de nível muito rápido. E eu prometi que eu ia te dizer o que faz, qual o maior erro que faz com que os alunos fiquem estagnados no nível pré-silábico e não avancem. E o maior erro é a gente trabalhar decoreba de alfabeto. Você viu aqui várias estratégias que o alfabeto está presente, que os traçados das letras, que os sons das letras estão presentes, se relacionando. Mas você não precisa ficar todo dia, toda tarde, achando que o seu aluno, decorando as letras e os nomes das letras do alfabeto,
ele vai se alfabetizar? Eu recebo diariamente essa pergunta. O meu aluno sabe todas as letras, mas não lê. Porque saber todas as letras não significa que você sabe ler. Olha só, um exemplo. Você sabe todos os números, tá? Tu tá lá no segundo, no terceiro, quarto ano. Você já sabe todos os números. Mas você não sabe todas as operações ainda. Você ainda não aprendeu frações, você ainda não aprendeu percentual, você ainda não aprendeu aqueles A, aqueles B, aqueles X que enfiam tudo nas contas. Você precisa ir fazendo essas relações. É a mesma coisa com as letras. Não significa que aprender essas letras, o A, o B, o C, o D, o E, o F, G, vai garantir a alfabetização. Eu alfabetizei 2 adultos recentemente, que eles se alfabetizaram, eles escreviam as letras, eles liam palavras, eles chegaram no nível alfabético sem saber o alfabeto de cor. Quando eu perguntava às vezes para eles, porque é muito difícil para um jovem adulto memorizar, né? Eles têm uma memória mais rígida. Então eu não me preocupava tanto com isso. Eles sabem as letras, mas não sabem toda a ordem do alfabeto, o que vem antes, o que vem depois. Claro que isso é importante, que a gente não vai deixar de fazer isso, que a gente vai fazer esse trabalho, porque eles estão num mundo onde o letramento é importante, onde a gente tem listas, onde a gente tem ordem alfabética. Para escrever eu tenho que pensar nessas letras e isso me ajuda. Mas isso não é garantia de avançar um aluno pré-silábico. Decorar os nomes das letras. Eu preciso fazer essas relações que eu mostrei para vocês aqui, relações fonológicas, e para além disso, enxergar essas palavras, aqui não tinha nenhum texto, mas enxergar essas palavras sendo usadas no dia a dia, em textos, em cantigas, em parlendas, também vai ajudar o seu aluno pré-silábico. E para complementar esse vídeo, eu te sugiro que assista ao próximo, em que eu dou 3 estratégias para destravar alunos que estão travados no processo de alfabetização. A gente fica por aqui e não esqueça do curso intensivo de alfabetização na prática. E também me conta aqui nos comentários se você já fez a sua inscrição e já colocou o seu lembrete aí no celular. Beijo!